Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Fernanda Werner, sou consteladora, psicóloga, médium, terapeuta aí em várias técnicas energéticas e trago aqui um conhecimento para você todos os dias, aonde você vai ter a possibilidade de compreender melhor essas situações que eu abordo em mais profundidade na formação, porque a intenção dessas lives é justamente você já estar aqui acessando conteúdos que são automaticamente possíveis de serem aplicados na clínica, porque esses novos conteúdos, eles trazem maior segurança, eles trazem uma sensação de que o terapeuta conhece sobre aquele tema e tem condições de dar encaminhamento para uma demanda específica. Então, hoje aqui, nessa live, eu vou falar sobre a prosperidade, como nós podemos desbloquear a prosperidade com cartas sistêmicas. E também eu vou ampliar um pouco esse conceito para que você saiba qual é o posicionamento também adequado para que você esteja alinhado com a prosperidade. Então, aqui no nosso conhecimento de hoje, que eu vou explicar sobre a prosperidade, a primeira coisa que eu quero te perguntar é, quando você viu que eu ia fazer essa live sobre prosperidade, qual é o sinônimo que veio aí na sua mente? Você associou prosperidade com o que exatamente? Porque eu quero te falar que um dos pontos do terapeuta aí que ele não consegue ter efetividade nos seus atendimentos é porque o conhecimento ele pode ser superficial, ele pode estar limitado, você pode estar trabalhando um aspecto eventualmente da prosperidade, mas não entender com propriedade e por isso você tem uma limitação do que você pode ajudar o seu paciente. Então, quando eu pergunto o que é a prosperidade, muitas pessoas fazem associação com dinheiro ou com riqueza, né? Uma pessoa que tem riqueza ou que tem bens materiais ou que tem dinheiro, né? E na verdade a prosperidade ela é um termo muito mais amplo e que repercute em todas as áreas da nossa vida. Então vejam, para que um terapeuta possa atuar dentro do nível da prosperidade ou no âmbito da prosperidade na vida do paciente, ele precisa primeiramente conhecer o que é essa terminologia de prosperidade, até para orientar o seu paciente de que prosperidade é um estado de estar próspero. Prosperidade vem do latim, prosperare ou prospetare, e, portanto, você entendendo o que quer dizer em termos de felicidade, de alegria, de abundância, de desenvolvimento, porque prosperidade tem a ver com uma terminologia de quem é bem-sucedido, de quem é afortunado, de quem tem uma satisfação na sua vida em determinadas áreas ou em várias áreas, né? Então nós temos aí a prosperidade ligada a relacionamentos, ligada a trabalho, ligada à família, ligada ao nosso círculo social, a prosperidade ligada a dinheiro também, né? Então vejam que prosperidade é um termo mais amplo que está presente ou não na vida do nosso paciente e até aí na sua vida como terapeuta, né? E é claro que as pessoas buscam objetivos diferentes dentro da prosperidade, justamente porque prosperidade é um termo guarda-chuva que pode estar ligado a várias áreas. Então, eu posso querer desenvolver a minha prosperidade financeira, porque eu ainda não desenvolvi habilidades para ganhar dinheiro, ou para manter dinheiro, ou para multiplicar o dinheiro. Então, isso tudo são habilidades diferentes, porque ganhar dinheiro pode ser algo fácil. Alguém pode me dar dinheiro, eu posso receber de alguém, como presente, como uma herança, ou eu posso trabalhar e ganhar o dinheiro, então, do trabalho. Então, ganhar o dinheiro é a via mais fácil e mais simples de acontecer. Porém, até mesmo para ganhar dinheiro, se eu quero ganhar mais, se eu preciso estar num trabalho que me remunere melhor, eu também preciso desenvolver outras habilidades, incluindo habilidades cognitivas, habilidades de gerenciamento do dinheiro, habilidades intelectuais, adquirir novos conhecimentos para que aí sim
eu possa buscar uma outra colocação e aí ser melhor remunerado pelo meu trabalho. Então, a remuneração financeira, ganhar dinheiro, é o primeiro nível, digamos assim, quando a gente fala de prosperidade financeira. Existe um nível mais difícil, que é você conseguir fazer o gerenciamento do dinheiro que você tem. Aliás, esse é um grande problema que faz com que as pessoas tenham dívidas ou gastem mais daquilo que elas têm. Elas não sabem investir esse dinheiro, e a gente pode estar falando aqui de pouco dinheiro, não tem a ver com quantidade de dinheiro que eu tenho, e sim uma capacidade de organização dessa quantidade financeira que eu tenho para dar conta de tudo aquilo que eu preciso pagar para me manter, né? Manter a mim e, eventualmente, manter outras pessoas que estejam comigo e até mesmo manter uma família. Então, vejam que essa habilidade de gerenciamento financeiro é outro nível de aprendizado para a gente trabalhar a prosperidade. Um outro nível seria a habilidade de multiplicar o dinheiro. Aí envolve a inteligência, envolve também um nível de conhecimento, exige um equilíbrio e uma inteligência emocional, ou seja, é um desenvolvimento. Nós estamos falando que prosperidade, ela pressupõe também aprendizados, ela pressupõe uma capacidade de aprender, se desenvolver e incorporar um outro jeito de ser, diferente daquele que nós tínhamos anteriormente. Então, se hoje eu não consigo multiplicar o dinheiro, é porque eu ainda não aprendi essa habilidade, eu ainda não desenvolvi os conhecimentos, a inteligência necessária para que eu possa multiplicar, para que eu tenha uma ideia de produto, para que eu possa melhorar a oferta dos meus produtos, como oferecer, como divulgar, né, como captar pessoas, clientes, pacientes, né, para a minha clínica, para o meu consultório, né, ou para a minha empresa. Então, vejam que quando nós falamos de prosperidade, automaticamente nós precisamos entender com mais propriedade quais os elementos ligados à prosperidade em cada um desses níveis da prosperidade, e em cada uma dessas áreas da prosperidade. Então, aqui eu falei da prosperidade financeira, que comumente é ligada, e provavelmente você tenha ficado lá no início, quando soube da live, interessado em descobrir sobre como é possível a gente trabalhar com as cartas sistêmicas para desbloquear algo, para que aí, então, você possa se tornar mais próspero, né? E aí, talvez você tenha associado a dinheiro. Me conta aí, você associou dinheiro à prosperidade? Foi a âncora mais rápida que aconteceu aí em você? Então, isso mostra que sim, a gente também tem um grande desconhecimento a respeito da prosperidade. E até mesmo para que a gente ganhe dinheiro, aprenda as habilidades de ganhar, gerenciar e multiplicar o dinheiro, até mesmo para isso, nós vamos precisar limpar aspectos dentro de nós, do nosso campo de energia, para que a gente consiga esta entrada de dinheiro ou essa mente que me autoriza a buscar mais dinheiro para minha vida, que me autoriza a ter mais dinheiro e me sentir confortável tendo dinheiro. Porque o que ocorre aqui? Não basta uma pessoa desejar, e você já deve ter vivenciado isso. Não basta você desejar ter mais dinheiro ou desejar desenvolver uma habilidade de gerenciar melhor aí as suas finanças, ou então de multiplicar o dinheiro que você ganha, né? Não se trata só, eu quero, então, tá, o que eu faço? Isso. Não é algo racional, porque eu já venho falando nas lives que o nosso comportamento, ele está ligado, na sua maior parte, a uma origem inconsciente. E quando nós estamos falando que existe algo inconsciente que me compele a ter comportamentos, este algo inconsciente tem várias origens. Então, por que eu não consigo sair de um padrão de escassez, de dívidas? Ou então, por que eu não consigo evoluir financeiramente? Ou por que eu não consigo me relacionar bem
na vida afetiva? Ou por que eu não consigo estar bem com a minha família, com os meus pais? Ou por que eu atraio amigos que não são amigos confiáveis, que me passam a perna, que me traem, que mentem, enfim. Porque prosperidade, nós estávamos falando aí que tem a ver com dinheiro, porque as pessoas associam, mas na sua origem é um termo muito mais abrangente, que quer dizer que você é afortunado, que você é bem-sucedido, que você é feliz, que você tem satisfação dentro daquela área, e, portanto, a gente pode estar falando aqui da prosperidade pessoal, com você mesmo, a prosperidade nos relacionamentos, a prosperidade no trabalho, a prosperidade com os filhos, a prosperidade na esfera social. Então, em todas essas esferas, nós podemos ser bem-sucedidos. Só que para que a gente seja feliz, bem-sucedido e tenha satisfação nessas relações, existem níveis que precisam ser trabalhados. E esses níveis têm a ver com os nossos comportamentos inconscientes, como eu estava falando para vocês. Então, se eu tenho, na maior parte do tempo, tem alguém em mim que se posiciona de uma determinada forma e que não é somente aquilo que eu escolho, isso quer dizer que o terapeuta, ele vai precisar olhar para esse inconsciente, para essa energia, para esse padrão que está presente na vida do paciente e que eventualmente o paciente não consegue transpor. E você, como terapeuta, pode também não conseguir transpor, porque não depende somente da nossa vontade ter prosperidade financeira, nos relacionamentos, na família, com os amigos, no trabalho. Depende de nós desbloquearmos aquilo que nós estamos conectados, ou em vidas passadas, ou na nossa história de vida, nas fases anteriores, diante do que a gente viveu, diante das nossas dores e sofrimentos, e diante daquilo que espiritualmente ainda nos conecta à nossa ancestralidade. Então, quando a gente consegue entender que enquanto nós não curarmos, ou então liberarmos as informações que estão nesse comportamento inconsciente, onde a gente não consegue ter a prosperidade em qualquer âmbito da nossa vida, em qualquer área da nossa vida, nós precisamos ter uma ferramenta que nos autorize a chegar nesse resultado que a gente quer, que é ter a abertura em todas as áreas da nossa vida. É aquilo que nós queremos nos tornar bem-sucedidos, que a gente quer ter paz, quer ter tranquilidade, quer ter harmonia. Ou seja, eu quero ter a prosperidade decretada na minha vida em todas as áreas. E se eu conscientemente estou fazendo esforços para isso, ou então os esforços que eu estou fazendo não estão alinhados com este desbloqueio necessário, eu vou continuar no mesmo lugar. Então, o terapeuta que começa a entender os mecanismos que estão por trás da falta de prosperidade em todas as áreas da vida, ele está à frente do seu tempo, porque ele vai conseguir rapidamente tocar nos pontos que fazem com que uma pessoa tenha os seus caminhos fechados para a prosperidade. E nós temos uma série de alinhamentos necessários para fazer para que a gente tenha prosperidade. A prosperidade não é algo simples, porque, como eu falei para você, ela requer com que a gente desenvolva um outro jeito de ser. Então, nós precisamos estar conscientes que nós precisamos trabalhar com o paciente nessa consciência de que exige um caminho a ser percorrido para que a minha vida se torne próspera ou volte a ser próspera, porque pode ser que em algum momento eu tivesse prosperidade em determinada área da minha vida e, eventualmente, esse cenário se modificou. A gente vê muitas famílias, vamos pegar o aspecto financeiro, por exemplo, né? A gente vê algumas famílias que podem ter tido dinheiro, prosperidade financeira, por um período, e depois de alguns anos algo acontece e elas vão à falência. Elas perdem tudo aquilo que elas adquiriram. E muitas não conseguem se reerguer. Outras podem ter sucessivas situações de falência, mas elas seguem com um posicionamento
e desenvolvendo as habilidades necessárias para superar aquilo que aconteceu de negativo, elas poderem transpor aqueles obstáculos e elas se colocam em movimento e, de novo, vão se reerguer. E a gente conhece outras pessoas que, ao longo da sua vida, ao longo do tempo, elas prosperam aonde quer que elas coloquem os seus esforços e o seu olhar. Então, vejam que a gente leva muitas vezes, nós cremos muitas vezes que a prosperidade é sorte de algumas pessoas, que algumas pessoas têm mais sorte ou mais inteligência ou mais habilidades do que outras, né? E, portanto, isso pode ser um mecanismo que desestimule os movimentos necessários para esse desbloqueio, para essa mudança de realidade, né? Então, nós não podemos ter uma mentalidade infantil ou imatura achando que é simples ajudar uma pessoa a ser próspera. Nós precisamos ter consciência de que a gente tem que olhar de qual ponto que esta pessoa está partindo no desenvolvimento da sua prosperidade, o quanto ela está imersa numa situação, numa conflitiva, numa lealdade inconsciente, o quanto ela está com um comprometimento, e aí, nesse sentido, o quanto ela precisa trabalhar, os esforços que ela precisa fazer para, de fato, mudar a sua realidade. E vai ter pessoas que realmente vão precisar fazer um caminho mais intenso, por um período maior de tempo, para conseguirem transpor esta falta de prosperidade. E para isso, para que a pessoa seja próspera em qualquer área da vida dela, ela vai precisar fazer uma escolha por esse caminho. Porque se você não tem o primeiro passo, que é eu escolho ir para um caminho diferente do que existe hoje na minha vida. Se ela não escolhe, ela não traz para a consciência de que vai exigir comportamentos e posicionamentos diferentes do que ela tem tido até o momento. Então, quando essa pessoa começa, primeiro, a despertar na consciência, olha, eu não quero mais esse padrão. Aí ela começa a ficar mais proposta a assumir o que a gente chama de autorresponsabilidade. Ou seja, eu não culpo mais as pessoas, eu não culpo mais o passado, os meus pais, o meu ex-marido, a minha ex-esposa, o meu chefe, o meu emprego anterior. Eu não culpo os fatores externos e eu começo a ver que as condições podem ser muito semelhantes para várias pessoas. Só que tem pessoas que têm um bom resultado, um excelente resultado, ou tem aquelas pessoas que só têm resultados medíocres. Então, se o planeta é o mesmo, as condições são semelhantes, o porquê que algumas pessoas conseguem e outras não? Então, parte de um ponto que eu chamo, para que a gente decida por uma mudança e por consequência assuma a autorresponsabilidade, nós temos que ter chegado no que eu chamo de esgotamento de um padrão. Quando eu já estou farta da escassez, quando eu já não suporto mais viver na escassez, quando eu já entendi que esse padrão não serve mais para a minha vida e, portanto, eu estou decidida a mudar. Quando eu chego no esgotamento, aí eu tenho energia, força, tenho um motor de propulsão interna dentro de mim, capaz de fazer os movimentos necessários para que eu consiga sair desse padrão de limitação e vá para um padrão de elevação ou um padrão de prosperidade. Porque se eu não chego num esgotamento, eu vou usar um mecanismo de fuga ou de esquiva, ou então eu vou estar num congelamento, num bloqueio. Aí eu vou dizer assim, para você ter mais pacientes, você precisa fazer mais lives. Então, você precisa fazer mais publicações no seu Instagram, no seu Facebook, no seu YouTube.
você vai ter que explicar as técnicas que você faz, porque se você colocar só a frasezinha lá no seu Instagram, não vai chamar a atenção da pessoa, porque ela não vai saber quais são as habilidades, os serviços que você tem para ofertar. Então, se você sabe e escuta alguém dizendo, olha, se você é terapeuta, é importante que você divulgue os seus serviços, que você vença os seus medos de aparecer diante da câmera, é importante que você fale sobre aquilo que são os resultados dos seus tratamentos, que você busque pacientes que estão tendo resultado, ou que você explique o porquê que você pode ajudar aquela pessoa com o serviço que você proporciona. Se você escuta isso, você tem um caminho já aí importante que poderia ser seguido, e isso poderia aumentar, então, a sua divulgação do seu trabalho e, por consequência, o nível de atendimentos, a quantidade de atendimentos. E isso traria prosperidade financeira. Porém, se você não está num nível de esgotamento, ou se você ainda tem, ou então se, por exemplo, você é casada e não está numa urgência financeira que dependa de você fazer movimentos, aí você tem o dinheiro do marido, ou então você tem um outro trabalho, ou então você tem alguns clientes, mas gostaria de ir para o próximo nível, mas como você já tem ali aquela meia dúzia que vem, então e essa meia dúzia entra um dinheiro, você fica numa zona de conforto. E isso faz com que você não diga, gente, eu preciso sair dessa situação. Porque sair dessa situação vai fazer com que eu consiga pagar as minhas contas, com que eu consiga comprar uma sala para mim, consiga melhorar de vida, consiga ter mais qualidade de vida para os meus filhos, para a minha família. Então, vejam, se nós não temos um esgotamento daquele padrão, nós vamos tender a ficar numa zona de conforto. E aí, nesse sentido, eu dei o exemplo das mídias sociais. Se alguém diz, divulgue seu trabalho, faça assim, aí você vai dizer, se você não está no esgotamento, você diz, mas tem pessoas que estão com um consultório cheio e não divulgam os seus trabalhos. Ou então, mas eu tenho medo de aparecer, eu tenho um bloqueio de gravar vídeos. Então, quem em mim está no mecanismo defensivo? Quem em mim assume essa postura? Porque isso é uma postura de esquiva. É uma postura de alguém que não chegou nesse padrão de esgotamento. É um padrão infantil, de uma criança que acha difícil fazer, ou que ainda se vale do bloqueio, ou que ainda se vale do discurso de que, mas é desconfortável, mas o que as pessoas vão dizer? Mas depois eu vou ser atacada, mas as pessoas vão achar isso, as pessoas vão achar aquilo, eu não sei gravar vídeos, eu não tenho aplicativos, por exemplo, para fazer vídeos legais, ou eu não sei mexer em tecnologia. A criança, a mente imatura, essa mente medíocre, limitada, ela vai trazer um discurso para dizer, olha, isso aqui é difícil, eu não posso fazer. Então, a pessoa, ela não se coloca em movimento para ter algo que ela mesma gostaria. Então, aqui nós estamos falando também de um nível de consciência que cada pessoa pode estar, né? Aqui eu dei um exemplo do terapeuta, que pode acontecer, enfim. Mas o que ocorre? O estado de prosperidade, e para atrair a prosperidade, para que a prosperidade seja um estado de fato instaurado na nossa vida, nós precisamos pagar um preço para isso. E esse preço é o que eu vou ter que pensar a partir de agora, o que eu vou ter que me comportar a partir de agora, e quais os esforços que são necessários que eu de fato incorpore na minha vida para que mude esse resultado que eu tenho hoje. E aí eu atinjo o resultado que eu estou buscando. Então vejam que a prosperidade não está instaurada na vida das pessoas porque elas estão num padrão de reatividade, num padrão de piloto automático. Então, eu reclamo da situação que eu estou, eu apenas identifico que eu não tenho isso, ou então eu não expando a minha consciência para entender que tem algo em mim fazendo a manutenção daquele estado, e se eu não modificar esse estado interno, nada vai mudar externamente. Então, aqui também é importante entender
que em cada uma das esferas da prosperidade existem comportamentos adequados, posturas adequadas, um caminho que você precisa percorrer. E isso nós aprofundamos dentro da formação. Aqui eu precisaria ficar a tarde toda, isso dá uma aula de mais ou menos umas 6 horas que nós temos do protocolo de prosperidade, aonde nós vamos percorrer todas essas esferas da vida humana e o que você precisa fazer, qual é o preço a ser pago para ter a prosperidade no relacionamento, qual é o preço a ser pago, os movimentos que precisam ser feitos, quais são os desbloqueios que você pode fazer com as técnicas para a sua vida familiar estar em paz, para você ter mais dinheiro, abertura do fluxo do dinheiro, qual é esse novo posicionamento no nível da consciência, porque nós trabalhamos dentro do método de constelação com cartas sistêmicas, nós vamos trabalhar dentro de 2 pilares ligados à mudança do nosso destino. Então, se eu tenho uma falta de prosperidade em alguma área da minha vida, eu vou precisar trabalhar em 2 frentes principais, que se subdividem depois em outras. Mas as duas âncoras, os 2 pilares que nós trabalhamos o nível da consciência, porque eu preciso primeiro entender o que é a prosperidade em cada uma das esferas, o que precisa ser modificado em termos comportamentais em cada esfera, e nós trabalhamos numa mudança daquilo que são os arquivos do inconsciente. Porque, como eu falei inicialmente, eu posso estar totalmente alinhada positivamente aqui com aquilo que precisa ser feito e fazer esforços, estar positiva e fazendo aquilo que precisa ser feito para conseguir estar alinhado à prosperidade. Porém, eu posso ter questões de comprometimento de uma outra ordem e que não importa aquilo que eu venha fazer de positivo. Eu posso acordar cedo, eu posso atender, eu posso me colocar disponível para atender, eu posso me colocar positiva na minha mente, nos meus pensamentos e nos meus sentimentos. Eu posso ter sentimentos positivos no meu dia e aprender a ter inteligência emocional e equilíbrio emocional. Eu posso estar num comportamento de consciência expandida e não consciência de limitação, ou seja, eu posso me alinhar totalmente no nível da consciência. Porém, se eu tiver comprometimentos importantes ligados à ancestralidade, a lealdades invisíveis, a acordos, a situações não resolvidas em vidas passadas, a questões com pai e mãe e questões ligadas às minhas vivências nas diferentes fases, se eu não desbloquear isso, se eu não curar isso, não adianta todos os esforços que eu vou fazer, porque vai ter algo energético que me puxa. É um magnetismo que não me permite avançar. E para isso a gente tem que usar códigos de desbloqueio. E nós fazemos isso através das cartas sistêmicas. Então, por isso que as cartas, elas atuam no nível do inconsciente e as cartas vão atuar também no nível da consciência. Porque quando você, como terapeuta, você toca, então, nós temos lá do protocolo, né? Como que nós vamos limpando todos os pontos possíveis que podem estar ligados à falta de prosperidade. Porque aí a gente vai trabalhar na prosperidade de relacionamentos, porque talvez você tenha dinheiro, você tenha prosperidade financeira, porém, você tem conflitos no casamento, ou conflitos com os filhos, ou conflitos familiares, ou então você não consegue ter amigos, você não consegue ter um círculo social. Então, qual é o seu bloqueio? Em qual área está desbloqueada em relação à prosperidade? Porque em todas as áreas vai ter as cartas específicas que vão tocar nesses pontos. Enquanto a gente não usa isto, a gente está bloqueado. Por quê? Vai ter pessoas que somente ouvindo um alinhamento no nível da consciência e elas mudando alguns comportamentos, elas já começam a se alinhar à prosperidade. Porque pode ser que para essa pessoa, por exemplo, ela não tenha tantos comprometimentos karmáticos ou
ligados a outras vidas, ou ligados ao passado, ou ligados aos seus pais, ou à sua própria história de vivências negativas. Essa pessoa pode, numa consulta, estar alinhada com determinados conhecimentos que o terapeuta vai oferecer para ela, e ela já vai modificar as suas reações diante de alguns aspectos, e isso já vai ser suficiente para ela. Agora, vai ter outras pessoas que, dependendo do estágio que elas estão e das situações envolvidas, para essa pessoa, ela pode ter que fazer um caminho um pouco mais longo. Então, vejam, cada alma vem aqui para esse planeta e vivencia uma história com a sua família, vivencia uma história pessoal muito específica. Tem pessoas que vivem num nível mais elevado, outras já vêm num nível de escassez muito grande. Então, se eu já tenho uma pessoa, uma família que eu já sei que veio da escassez, que são pessoas muito simples, que têm crenças limitantes, né? Que têm comportamentos limitantes, eu já sei a priori. O terapeuta já sabe a priori que para essa pessoa tem que trabalhar no nível da consciência e vai ter que usar várias cartas sistêmicas aqui. Para quê? Para que ele aprenda um novo caminho, um novo jeito de ser ao longo de um determinado tempo para que ele possa ter os resultados. Porque não existe uma solução mágica e igual para todo mundo. Então, o que eu fiz é criar um mapeamento em todas essas esferas da vida humana ligadas à prosperidade. Por isso que nós temos o protocolo de prosperidade, que aí eu tenho um mapa aqui, aonde esse protocolo me mostra se eu tenho aqui a minha área profissional, se eu tenho a minha área afetiva, se eu tenho a área aqui com os filhos, se eu tenho todas essas áreas, né, profissão, pessoal, familiar, se eu tenho todas essas áreas mapeadas, eu tenho também todas as cartas que estão ligadas a esse bloqueio. E aí eu tenho condição de trabalhar no nível da consciência e no nível do inconsciente. E as cartas, elas trabalham nesses dois níveis também. O nível da consciência que nós trabalhamos é levando o conhecimento a respeito da temática e das implicações ligadas a essa temática, ou seja, o que foi vivenciado, da onde vem esse problema. E também nós falamos e orientamos o paciente a um novo posicionamento que é necessário diante da situação que ele está. Então, tem um novo jeito de ser aí que ele vai ter que incorporar para mudar os resultados. Então, isso é o nível da consciência. É o nível cognitivo, é o nível mental, né? Porque para ter prosperidade é necessário nós desenvolvermos habilidades mentais, emocionais, espirituais e energéticas. E aí, as cartas sistêmicas, elas vão trabalhar no inconsciente, que são esses pontos todos que eu falei, que fazem com que a gente se ligue a ancestrais, a vidas passadas, a situações que nós vivenciamos desta vida, né? A todo tipo de bloqueios, a crenças limitantes também, crenças negativas sobre prosperidade nas diferentes áreas, mas a carta, ela também, quando o paciente vai falando esses novos códigos, ele vai trazendo para a consciência um conhecimento novo que ele não tinha. Então, ele passa a entender, num nível mais profundo de consciência, qual é o movimento que ele precisa fazer para que ele tenha o desbloqueio naquele ponto que o terapeuta está trabalhando com ele. Então, vejam que nós trabalhamos de uma forma muito mais ampla e mais profunda no desbloqueio da prosperidade. Porque nós trabalhamos no nível da consciência, ou seja, qual é o novo comportamento que você deve ter? Qual é o novo posicionamento? Quais são os conhecimentos que você passa a ter que antes você não tinha e que te ajudam a ficar alinhado com a prosperidade em diferentes áreas da sua vida? E quais são os códigos que você vai utilizar aqui nas cartas? Quais cartas nós vamos utilizar para trabalhar as questões que não dependem de você, da sua vontade, porque estão relacionados a bloqueios da ancestralidade, do sistema familiar, da sua própria vida e de vidas passadas. Então, o paciente ele passa a ter um outro tipo de possibilidade muito mais real, muito mais objetiva para sair daquele padrão. E o jeito errado de o terapeuta trabalhar a prosperidade é quando o terapeuta tenta aplicar técnicas aleatórias
ou sem um planejamento nessas diferentes esferas. Porque para cada esfera da prosperidade, a origem é diferente. Então, não adianta nós trabalharmos de uma forma superficial ou igual para qualquer área. Porque eu tenho um comprometimento. Vou dar um exemplo, por exemplo. Nós temos uma terapeuta que trabalhamos dentro da formação na autocura, né? E uma terapeuta, ela não estava conseguindo ter prosperidade, não estava conseguindo se efetivar numa profissão, e ela é uma pessoa muito inteligente, com muitas habilidades profissionais, técnicas e de conhecimentos, né? E não estava conseguindo se firmar na sua vida profissional. E aí, quando ela faz o autodiagnóstico dela, nós descobrimos ali no autodiagnóstico que ela coloca que ela teve uma situação lá na infância ligada a abuso. E um abuso que aconteceu na esfera familiar. E ela cresce, então, tendo que lidar com essa experiência difícil, e ela não teve a proteção necessária das pessoas da família. E aí, na vida adulta, ela se forma, vai buscar conhecimentos, casa, e aí ela muda, inclusive, de cidade, né? Vai morar em outro lugar, e o que ocorre? Essa pessoa recomeça a sua vida e tem uma falência financeira. Tenta colocar um negócio e não prospera nesse negócio, ela vai à falência. E quem tem que ajudá-la são os familiares. Porque é a forma que ela teve de dar o troco para aquilo que aconteceu. Foi uma energia de equilíbrio aí, né, dentro das leis sistêmicas, se formou uma conexão energética, ou seja, algo do passado não foi resolvido, e este algo se alinha ao meu direito de ir para a vida prosperar, me sentindo merecedora, me sentindo capaz, me sentindo em condições de prosperar. Então, a pessoa pode se aliar ao que a gente chama de um emaranhado familiar, e aí, nesse sentido, uma situação vivencial que não foi resolvida pode ter implicações em relação ao que eu penso de mim, ou seja, eu não posso prosperar, eu não sou boa, eu não sou capaz, eu perdi algo importante de mim nessa experiência e as pessoas que deveriam ter me cuidado não o fizeram. Então, agora, a minha vida não dá certo para que essas pessoas paguem por isso. E ela não conseguia ganhar dinheiro porque nesta falência a família teve que ajudá-la financeiramente e ela ficou de pagar essa família, né, de devolver o dinheiro que eles teriam dado a ela nessa situação de falência. Só que como no inconsciente eles precisam pagar por aquilo que eles não fizeram, ela não consegue ter prosperidade, porque se ela tivesse dinheiro, ela teria que devolver a eles. Então, vejam, o emaranhado que se forma para uma pessoa, por exemplo, nessa situação, não conseguir ganhar dinheiro, mesmo tendo todas as habilidades intelectuais e técnicas para poder prosperar na profissão. Então, veja que esse é um emaranhado, e aí nós atuamos fazendo o quê? A orientação é desbloquear essa situação ligada ao passado, ou seja, eu preciso curar a situação ligada a esse abuso, né? Onde eu preciso ressignificar essa experiência, e nós fazemos isso, tem a carta, né? Tem a carta de abuso, mais de uma carta que tem para a pessoa curar essa memória traumática, né? Nós temos o protocolo de abuso, que é uma série de cartas que a gente trabalha para dar o fechamento adequado para essa experiência que mobiliza todo o sistema, né? O sistema pessoal da pessoa, né? O sistema físico, mental, energético e também o sistema familiar, que tem as implicações familiares, né? Então, nós trabalhamos dentro dessa liberação, nós temos que trabalhar liberando essas pessoas de terem que pagar financeiramente por aquilo que elas não fizeram. Então, a gente usa uma carta liberando outras pessoas de terem que pagar por isso. Por quê? Porque, às vezes, a gente consegue trabalhar isso, eu consigo voltar a me alinhar com a prosperidade. Porque o que ocorre? Por que eu não consigo, só sabendo disso,
não me ajuda a ter a prosperidade. Porque a memória traumática que me impede de ter dinheiro, ela não está no presente, ela está numa outra dimensão, que é a dimensão do passado. Portanto, se eu tenho um comprometimento ligado à vida financeira e está ligado a um evento do passado, lá na minha infância, como é o caso dessa pessoa, se eu não usar a carta sistêmica que entra nesse espaço-tempo do passado e usa os códigos de desbloqueio, essa pessoa continua com esta programação ativada. E não vem para a consciência porque não se trata do aqui e agora. Não se trata de uma experiência racional. Se trata de um mecanismo do trauma que aconteceu numa determinada fase e não teve um fechamento. Ou seja, nós estamos diante de uma memória traumática ativa que só é possível de ser desbloqueada através de códigos específicos. Porque aí nós temos que entrar num espaço-tempo diferente, nós temos que acessar a mente inconsciente e usar os códigos que vão fazer com que a alma diga assim: finalmente agora eu olho para essa experiência, eu entendi o que aconteceu, e agora com a minha mente adulta, eu decido me libertar dessa experiência. É mais ou menos essa resolução final que acontece. Mas é preciso que todos esses códigos sejam ditos e a gente faça esse alinhamento, porque aí nós vamos sobrepor uma outra informação no espaço-tempo, lá no passado, substituindo essa memória negativa por uma memória ressignificada, aonde eu sinto que agora eu posso ganhar dinheiro. Então, vejam o nível de complexidade que é nós ajudarmos uma pessoa a ter dinheiro. Aqui a gente está falando especificamente da prosperidade financeira. Quando a gente fala também as situações ligadas à prosperidade de relacionamentos, né? Por que eu não consigo ter um relacionamento saudável com uma pessoa onde essa relação seja recíproca em termos do dar e receber, onde eu dou e recebo na mesma medida, e isso é uma relação saudável e feliz? Da onde vem isso? Por que eu escolho uma pessoa que existe o desequilíbrio, onde eu dou mais ou recebo de menos? E por que eu me mantenho nessa relação? Então, não é somente pela força da vontade que nós mudamos um resultado. É preciso que se conheça os bastidores dessa mente e os bastidores daquilo que são os impedimentos e os comprometimentos que fazem com que uma pessoa tenha bloqueio. Então, o terapeuta que começa a desvendar esse mapa da prosperidade na área afetiva, familiar, financeira, na área pessoal, na área relacional, quando o terapeuta tem essa visão, ele começa a ter mais segurança para atender, porque ele sabe exatamente quais os pontos que ele precisa tocar, quais as cartas que ele pode utilizar e que vão começar a encaminhar aquilo que antes era um impedimento, um bloqueio para a pessoa. E também o terapeuta vai ter os elementos e os conhecimentos necessários para trabalhar no nível da consciência. Porque também não adianta somente a gente usar cartas aqui. Quando a gente usa somente cartas e não ajuda o paciente a compreender no nível da consciência aquilo que ele precisa fazer de diferente no aqui e agora, ele pode ter outros problemas ou outras dificuldades. Então, sempre nós vamos trabalhar em 2 pilares fundamentais. E você, terapeuta, eu recomendo que você comece a ter esse olhar para o futuro aí, na sua clínica, né, no seu consultório ou nas suas práticas. Nós não podemos mais usar somente uma prática que vai trabalhar sozinha aqui. Por exemplo, existem muitas mesas radiônicas ou mesas radiestésicas, né? Outras mesas energéticas, aonde o terapeuta trabalha pelo paciente. Por exemplo, nós podemos levar benefícios, né, para a vida do paciente usando uma mesa. Deixa eu mostrar aqui a minha mesa sistêmica, tá? Nós temos uma mesa aqui que pode nos ajudar ao diagnóstico. Então, eu criei essa mesa sistêmica dentro do meu método, que é uma mesa que os meus profissionais, né, eles têm acesso a essa mesa, então os terapeutas têm acesso para acelerar. Esse é um dos aceleradores do atendimento, aonde a gente descobre onde é que estão os pontos de bloqueio aí da prosperidade. Muito bem. Só que a mesa,
As mesas que existem por aí, elas vão trabalhar usando um pêndulo aqui de cura, né? Então eu vou encaminhar situações do passado, de vidas passadas, situações em várias esferas. Eu posso trabalhar aqui com a mesa. E isso pode sim trazer benefícios, e traz benefícios, movimenta a energia das pessoas, mas o que ocorre nesse tipo de trabalho? E que eu trago uma evolução, uma proposta um pouquinho diferente disso, né? A gente fala um pouquinho diferente, né? Mas é muito diferente. Por que nós fazemos isso? Porque quando eu trabalho, se o terapeuta trabalha sozinho nesse desbloqueio, nesta autocura do paciente, o paciente não se apropria do seu processo, ele não entende qual é a implicação que ele tem no sentido de mudar comportamentos no presente. Porque não existe uma fórmula mágica onde eu pego uma mesa, coloco uma mesa para trabalhar, e pode ser a mesa mais maravilhosa do planeta. Não existe uma mesa que você acione para uma pessoa e esteja resolvido o problema dela ligado à prosperidade, em qualquer área. E se você tiver uma mesa que funciona dessa forma, me manda que eu quero conhecer quais os mecanismos que você utilizou para ancorar e que tipos de energias e como essas energias estão atuando para desbloquear. E aí eu quero acompanhar casos que isso seja possível, porque me interessa saber. Até hoje, eu não tenho notícia disso, e se você tiver, por favor, me manda aqui. Vamos retomar aqui. Todas as mesas que existem aí hoje, elas trazem benefícios, elas são positivas e são ferramentas que podem sim ser utilizadas. Porém, é um terapeuta atuando pela pessoa, o que faz com que se eu sou paciente, eu não sei o que foi movimentado eventualmente. Eu não sei, não no sentido, agora eu estou limpando crenças, estou limpando pensamentos, isso eu sei, ok. Mas eu não sei o que implica isso, o quanto isso aqui vai alterar a minha realidade, e também eu não sei, como paciente, o que eu preciso fazer de diferente no aqui e agora, e que está fazendo a manutenção dessa falta de prosperidade em alguma área da minha vida. Então, esse é o grande problema. É quando o terapeuta, ele simplesmente trabalha sozinho numa mesa, e muitas mesas não precisa nem da presença do paciente, o que ocorre? Trabalhei aqui toda a tua vida, e eu tô aqui esperando, ok. Então, eu tô aqui aguardando a minha vida se modificar, porque se você usou uma mesa limpando todas as áreas, crenças e tudo, amanhã eu vou acordar maravilhosa. Ou daqui 30 dias, não sei, vamos esperar o tempo necessário que você diz aí que vai resolver. Então vejam que nós temos ferramentas que vai trazer uma abertura, que vai trazer um movimento, que vai auxiliar, daqui a pouco, até uma entrada de dinheiro. Mas o que ocorre é que se existe um bloqueio na nossa vida, também existe a necessidade de eu tomar conhecimento de o porquê que esse bloqueio existe e o que eu preciso me modificar no aqui e agora. É por isso que eu fiz uma mesa também, e aí nós acionamos as células de cura que existem na mesa. Eu tenho aqui as células de cura, várias aqui, ó. Nós temos vários elementos ancorados aqui. Eu tenho aqui, ó, 3, 6, 7 ancoradores aqui da célula de cura, aonde antes do diagnóstico a gente já coloca as células de cura para atuar na vida da pessoa e já começar a tratar, curar, encaminhar questões. Porém, eu vou conversar com o meu paciente entendendo qual é o problema, eu vou conversar com o meu paciente para explicar o porquê que ele está nesta situação, quais são as origens disso, porque eu tenho o conhecimento, eu vou explicar da onde está vindo, ele passa a ter consciência, e isso dá bagagem para ele entender quais são os novos comportamentos que ele precisa adotar. Porque sim, nós precisamos adotar novas habilidades, novos comportamentos, um novo jeito de ser. É o pensamento, o sentimento e as ações precisam ser modificadas para que daí sim o que eu fiz na mesa vai ancorar o trabalho que vai modificar a minha vida, os resultados que vão ser implementados na minha vida. Então, uma mesa
que o terapeuta atua sozinho, sem conduzir o paciente, ele tem uma atuação limitada, um resultado limitado. E você deve saber, na sua clínica, se você usa isso, você deve saber que o paciente eventualmente não resolveu as questões aí, né? Isso não foi suficiente. Ele volta com outras questões e volta e não resolveu e volta, né? Então, as questões humanas, cada pessoa pode ter um comprometimento diferente e daqui a pouco uma mesa pode atuar liberando questões para uma pessoa que já se trabalhou muito, que já liberou muito, que já não tem mais tantas crenças, já não tem mais comprometimentos ancestrais, já liberou a questão do passado, né? Já liberou ressonâncias de outras vidas, ou seja, tem pessoas que muito rapidamente podem ter uma abertura. A questão é, o que você vai fazer com as pessoas que o nível de comprometimento é maior em relação à prosperidade? Para essas pessoas, você vai ter que ter outras ferramentas e conhecimentos. Do contrário, você vai ficar inseguro e vai gerar, inclusive, um boicote aí, um auto-boicote, um mecanismo para não atender. E eu vejo muitos pacientes, muitos terapeutas que não conseguem atender, justamente porque eles sabem que eles não têm os conhecimentos e as ferramentas adequadas para trabalhar, de fato, liberando as questões na vida do paciente. Então, quando o terapeuta também identifica que falta bagagem, conhecimentos técnicos para atuar, isso pode ser um ponto que impede ele de atender. E aí o terapeuta diz, nossa, mas eu não tenho pacientes, mas as pessoas não me procuram, mas eu não tenho, não sei, eu tento atender, eu me coloco aqui, mas as pessoas não chegam. Por que será que isso acontece? Aí a gente tem que se perguntar, você acha que você tem os conhecimentos e as ferramentas que de fato vão encaminhar os problemas dos seus pacientes? Porque se você tem um ponto de interrogação aí, aqui eu já tenho uma explicação que me distancia da minha prosperidade. E se você não tem uma faculdade de psicologia, se você não tem uma formação em medicina germânica, se você não fez todas as abordagens de hipnose, se você não tem todo esse conhecimento, é óbvio que vai ficar faltante para você. É óbvio que você vai ter uma limitação do que você vai poder atender. Então, por isso que eu reuni os conhecimentos que eu entendi que foram essenciais na minha jornada, né, de buscas. Eu reuni os últimos 25 anos de estudo, justamente para trazer o melhor das abordagens e trazer o essencial. Você não vai se formar em psicologia, você não vai se formar em hipnose. Eu não formo pessoas nessas abordagens específicas. Eu formo no meu método, porque no meu método eu peguei o que é essencial da compreensão de cada uma dessas áreas do conhecimento e eu trago para algo rápido, algo objetivo, que possa ser aplicado por qualquer pessoa com conhecimento prévio ou não. Então, é dessa forma, né, que você fica realmente preparado e habilitado para atender demandas complexas e para atender demandas que são mais simples também, porque você vai ficar tranquilo. Então, a prosperidade, como eu abordei nessa live hoje, ela tem a ver com várias esferas da vida humana, não somente com dinheiro, e é uma habilidade a ser desenvolvida, né? Porque, eventualmente, se você não tem prosperidade, tem algo que precisa ser movimentado dentro de você, né? Em termos de conhecimentos e também de técnicas que vão desbloquear um estado que existe. Não tem mágica para a gente adquirir algo que não exista na nossa vida. É preciso um esforço. E aí é preciso que a mente adulta esteja atuante, né? Porque a gente fala, ai, mas é muito difícil, ai, mas eu vou ter que fazer isso, ai, mas eu vou ter que fazer aquilo. Então, se é essa mente infantil que está aí em você, realmente a sua vida tem poucas chances de mudar de resultado. Agora, se você é o tipo de pessoa que já está vibrando na mentalidade adulta, e eu ofereço algo como isso que eu estou oferecendo para você, você começa a aplicar hoje na sua vida aquilo que você já sabe aqui. Você começa a mudar o seu mindset entendendo, nossa, eu tenho que dar passos diferentes do que eu estou dando hoje se eu quero mudar a realidade aí da minha vida. E aí sim atrair e sintonizar essa nova prosperidade. Não adianta só fazer mantra, não adianta só fazer afirmações positivas, não adianta usar a frase do dia, não adianta rezar.
Não adianta. E não adianta só fazer uma mesa sistêmica. É isso, espero que vocês tenham gostado da live de hoje, entendido muito mais agora nessas dimensões da prosperidade e possam mudar o mindset de vocês, porque o primeiro ponto de mudança aqui, vocês vão sair dessa live de hoje entendendo que o primeiro ponto de mudança é se perguntar o que eu preciso fazer a partir de agora para me aproximar dessa prosperidade que eu estou buscando. Né? Qual é o padrão que tem em mim que precisa ser modificado? E aí, nesse sentido, eu estou numa mentalidade infantil ou adulta para procurar o que eu preciso para liberar o meu caminho, né? E mudar também a tua consciência, ou seja, não adianta eu achar que mudar um padrão de prosperidade é algo simples. Existe um desbloqueio a ser feito. Existe um caminho aí a ser trilhado para que, de fato, eu possa efetivar mudanças na minha vida dentro dessa área que eu quero prosperidade, né? Não é algo simples, não é algo mágico, mas é um caminho estruturado que mantém uma constância de fato aí na sua vida. Então, é uma mudança que vai acontecendo em níveis muito profundos e por isso você tem as bases que te dão a segurança e no momento que você aprende a incorporar isso, a tua vida nunca mais volta ao estágio anterior. Porque aquilo que é incorporado jamais vai ser perdido. Você pode até ter uma falência financeira, mas você vai ter criado as habilidades e você vai levantar 20 empresas. Vai cair 10, você vai levantar 20. Então, quando nós de fato incorporamos em nós os conhecimentos, não importa as circunstâncias, nós nos alinhamos à prosperidade. Né? Então, existe um alinhamento necessário. Então, e esse alinhamento exige dedicação, esforço, né? E o tempo dedicado a isso. Lembrem, o conhecimento, quando eu passo a conhecer, eu sei como me posicionar e sei como estar à frente de outras pessoas que não têm esse conhecimento, né? Então, eu estou levando para vocês realmente um conteúdo diferenciado. Não se esquece de curtir o meu vídeo, de poder compartilhar ele também. E quem quiser, me segue lá no Instagram. Dá lá o teu comentário também, escreve teu comentário. Tá bem, gente? Um beijo.